Olá, Deus abençoe você, os seus caminhos, sua família, como também o seu fim de semana. Estamos dando início ao programa Ponto de Luz, uma programação especial onde estaremos falando mais sobre este domingo aqui no Templo Maior. Eu vou até pedir, antes de ir na central telefônica, para a produção já colocar aqui para mim a imagem que ilustra bem o que nós estaremos realizando neste domingo. Uma oração especial, olha o que vamos fazer. Uma oração especial pelos que sofrem com vícios e depressão. Eu já quero começar me dirigindo a você. Por isso que eu digo que não é por acaso que você assiste o programa. Você sofre com vícios? Você tem um familiar no vício, a qual você já orou, quer dizer, você já falou com ele? Você é uma mãe que já se ajoelhou para o seu filho e pediu para ele deixar os vícios, né? Você já implorou para o seu marido, para a sua esposa. Você está vendo alguém se perder no vício, ou você está nessa situação. Se não é o vício, é a depressão. Você é uma pessoa depressiva. Você precisa de ajuda. Nesse domingo, nós vamos fazer eu não digo só orar, nós vamos clamar a Deus já no início da reunião. Por isso a importância de chegar cedo. Nós vamos clamar a Deus para que Deus tire de você o espírito do vício, como também tire de você a depressão. E por que nós vamos orar pelos depressivos? Há um versículo no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que diz isso. Por isso que eu estou chamando você, porque é o próprio Jesus que chama. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, deprimidos, depressivos, e a promessa é que Ele vai te aliviar. Pode deixar a promessa. Vinde a mim. Então Ele pede para você vir a Ele. Onde você pode encontrá-lo? Na igreja, na casa dele. Pense comigo dentro desse versículo. Se você precisa comprar combustível para o seu carro, você vai num posto. Se você precisa de um remédio, você vai na farmácia. Se você precisa de alimento, é no mercado. E a pergunta é, se você precisa encontrar a Deus para ter esse alívio, onde você vai encontrar? Na casa de Deus. Por isso a importância nesse domingo de você chegar aqui às 9h30 da manhã. E se você está no vício, ou tem familiares nessa situação, ou você traz dentro de si uma depressão e você quer ajuda agora, antes do domingo, pastor, eu estou assistindo o programa nesse fim de semana e eu quero ajuda agora. Vocês podem orar por mim? Sim. Por isso a importância de você entrar em contato na central de atendimento. Pastor Flávio comigo, os pastores, nós estamos à disposição dessa pessoa. Pastor Wilton, o senhor falou algo muito interessante. Quantas são as pessoas que estão sofrendo? Mas essa pessoa que não aguenta mais, ela pode estar ligando para cá pelo 11 3573 3500. Você manda a sua mensagem de texto, de áudio, o nome desse familiar que está nos vícios, ou o nome desse familiar, ou você que está com depressão. Ou você pode ligar agora, os pastores estão aqui atendendo, homens de Deus capacitados para ajudar você. 21 23 32 02. Pastor Hilton, essa pessoa que sofre, nós estamos aqui à disposição na central de atendimento para ajudá-la. Exatamente. Você pode ligar agora, né? Ou mandar a sua mensagem. Nós vamos atender você com muito prazer. Nós vamos ajudar você, independente da sua religião. Deixe de lado a religião, o tempo de igreja que você tem, a posição que você ocupa dentro de uma igreja, seja na Universal ou numa outra igreja. E ligue, mande a sua mensagem, a gente vai te ajudar. Nesse domingo, um clamor especial pelos que sofrem com vício e depressão. E se é difícil crer no que eu falo para você, que é possível se libertar dessa depressão que você carrega há muito tempo, então creia no testemunho, nos testemunhos que nós apresentamos. Eu vou começar o programa colocando o testemunho de uma pessoa que trazia dentro de si o vazio, a depressão, e ela foi liberta. Veja. Meu nome é Kimberly, tenho 19 anos. Tudo começou na minha infância, quando eu sofri várias tentativas de abuso e abuso psicológico. Eu ficava só dentro do quarto escuro, não falava com ninguém, me cortava. Várias vezes eu tentei o suicídio e uma delas foi pegando a faca, cortei e fiz um corte muito profundo e quase morri. Eu não conseguia dormir por conta dos reflexos que eu tinha, né?
dos abusos que eu sofri na minha infância, e isso me atormentava muito. E eu também comecei a ouvir vozes, eu ouvia muitas vozes e via vultos. Aí que eu cheguei no fundo do poço, que eu conheci a magia negra, e ali eu me afundei. Comecei a me cortar nos braços, mais ainda do que eu me cortava antes, e cortes profundos mesmo. Comecei a cortar nas pernas também, e com isso tudo eu comecei a me desfigurar totalmente, desfigurar a minha aparência. Comecei a colocar pincers, comecei a desfigurar o meu rosto e raspei a minha cabeça totalmente, e só ficou o meio dela. Então tudo aquilo me fazia me afundar mais no fundo do poço. E tinha vezes que eu olhava no espelho e eu não via, eu não me reconhecia mais. Eu estava totalmente, a minha vida estava totalmente em cinzas. E aí foi o estado de vício. Eu comecei a fumar, eu comecei a usar maconha, eu comecei a beber. Ali era como se fosse um alívio no momento. E quanto mais eu fazia tudo isso, mais eu ia afundando. E a minha aparência, as pessoas se assustavam comigo quando me via, porque eu era irreconhecível. Aquela pessoa que as pessoas me conheciam antes, eu não era mais aquilo. Eu estava me transformando em literalmente um monstro. Minha irmã chegou para mim e me chamou para ir para a igreja. Ela me perguntou quanto tempo você vai aguentar sofrer, porque você já sofreu muito na sua vida. Eu cheguei na igreja assim, toda quebrada, com traumas, com vícios. Eu não tinha perdoado as pessoas que tinham me feito mal. Eu tinha muito ódio, desejo de vingança, desejo de matar essa pessoa que tinha me feito muito mal. Então foi assim que eu cheguei na igreja. Hoje a minha vida é totalmente transformada, porque eu conheci a Deus de fato e de verdade. No momento que eu cheguei na igreja e eu comecei a buscar o Senhor Jesus, Ele viu a minha sinceridade, a minha sede por conhecer a Ele. E eu entreguei tudo, eu perdoei as pessoas que me tinham me feito mal, eu liberei perdão. E foi aí que o Espírito Santo desceu sobre mim e eu pude conhecer quem era Deus de verdade. Eu pude conhecer o caráter de Deus, eu pude ter Ele dentro de mim. E naquele momento, Ele me confirmou que Ele estaria comigo até o fim. E hoje eu tenho uma vida com cor, hoje eu sou feliz. Quando eu cheguei na Universal, eles me acolheram, eles me ajudaram e hoje o que eu tenho, eu dou. Hoje eu sou feliz. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 5 pessoas sente sintomas da depressão. Já reparou que o número de pessoas com depressão nunca diminui? 320 milhões de pessoas sofrem com depressão. Um problema que se alastra sem controle, nem sempre visível, mas que grita dentro de quem sofre. Eu era muito triste, tinha depressão desde muito nova. Eu usava muita droga mesmo, não tinha limite para parar. Se você ou alguém próximo tem vivido assim, chegou a hora de sair desta prisão. E de vazia, depressiva e viciada, eu me tornei uma nova mulher. Neste domingo, 26 de abril, a oração especial pelos que sofrem com vícios e depressão. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Eu estava aí acompanhando essa chamada com você e pensando nesse relato da própria chamada. Ela diz: eu estava em uma prisão. E talvez esse seja o seu caso, seja a sua situação.
você se sente dentro de uma prisão, aprisionado a esse vício, aprisionado a essa depressão que há anos você carrega. Você já tentou com remédios, com tratamentos. Não estou aqui desprezando, menosprezando o tratamento ou os remédios. Não é isso. Mas talvez para algumas pessoas ajudou. E para você não resolveu. Você precisa de uma ajuda maior. E a pergunta que eu faço para você, se você aceita vir neste domingo, coloca para mim imagem da reunião de domingo, da grande concentração de Fé e Milagres, dessa multidão. Eu coloco essa imagem para fazer você pensar um pouquinho. Você está aí sofrendo, dentro de um quarto, uma depressão profunda, né? Tomando remédios que dopam você, que dominam você. Aí você olha essa multidão que clama conosco aos domingos em favor da família, busca a presença de Deus, se unem, se fortalecem, se alimentando da palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, o que você vai perder se você aceita estar conosco nesse domingo? Você tem perdido a paz? Você tem perdido noite de sono? Você tem perdido a vontade de viver? Pastor Flávio comigo agora, desde a central de atendimento, eu falo assim, pastor Flávio, para a pessoa pensar um pouquinho, poxa, se ela está perdendo, tem gente que perdeu tudo, trocou tudo que ela tinha, ela vendeu o carro, vendeu a casa para um tratamento, né? O salário dela está indo dia após dia em tratamentos para uma depressão ou talvez no vício. A gente atende aqui na igreja pessoas que perderam o que tinha, às vezes o que ela nem tinha, para o vício. Então acho que vale a pena ela dar a si mesma uma oportunidade. Pastor Ailton, quantas pessoas já colecionam até casos de recuperações? Essa pessoa já passou por vários psicólogos, psiquiatras e nada resolveu o problema dela. Você percebeu que está dando eco? Mas você pode agora mesmo entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento. Nós temos aqui, pastor Ailton, a Lourdes. Ela diz assim, eu sou viciado em cigarro e quero me libertar desse vício. Estarei indo neste domingo às 9h30 da manhã. Nós temos também a Ana Paula, que sofre com ansiedade e com depressão. Ela diz aqui, todos os dias eu ouço vozes falando para me matar. Estarei neste domingo às 9h30 da manhã, pois não aguento mais esse sofrimento. É como a Ana Paula, pastor Ailton, ela diz, eu não aguento mais esse sofrimento. E é isso que vai mudar a vida de todos que estão participando dessa programação. Pode ligar, pode mandar a sua mensagem, estamos à disposição de todos. Obrigado. Eu acho que o ponto é esse aí. Se você suporta um pouquinho mais, o programa não é para você. A gente pode falar, além das nossas palavras, o testemunho, a palavra de Deus pode falar com você. Eu vou pedir para a produção colocar o versículo novamente, o vinde a mim. Quer dizer, isso aí é Deus falando com você para você chegar neste domingo. Ele chama você que está sofrendo, problemas familiares, estão trazendo essa tristeza, essa depressão. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, se você já não suporta mais, não aguenta mais, o programa é para você. Se você suporta, não. Então você pode até mudar de canal, buscar outra coisa, mas se você não suporta o sofrimento, a dor, quer dar um basta, então neste domingo você é o meu convidado. Na Constantino Neri 1515 no bairro São Geraldo, para que aconteça com você o que aconteceu na vida dos testemunhos. Você quer mais uma prova? Vamos ver mais uma história, eu já volto. Meu nome é Laura e a minha história começou quando eu tinha 10 anos, onde eu sofri um abuso e acarretou muitos traumas para mim, né? Eu tive muita mágoa, entrei em depressão. Nessa mesma época eu perdi o meu pai, então eu fiquei traumatizada porque eu não tinha um pai que cuidasse de mim, eu fiquei desamparada. No início eu tive muito medo. Depois eu fiquei com muita raiva, eu desejava a morte da pessoa, eu tentei até mesmo matá-la, né? Eu puxei a faca, eu agredi essa pessoa, mesmo sendo menor. Eu só sabia chorar, eu não sabia conversar com outras pessoas. Eu fui descobrindo a bebida, o cigarro e depois as drogas. Eu cheguei a usar maconha e doce na época, então eu comecei a me cortar para aliviar aquela dor, aquele vazio.
porque junto com a depressão veio a síndrome do pânico, então eu via vultos, eu ouvia vozes, então para tirar aquela tensão eu procurava dor, então cortava os meus pulsos, eu me queimava e assim estava a minha vida, vazia, depressiva, viciada, e eu comecei a pensar, para que viver? Foi daí que eu tentei o suicídio. Eu tentei o suicídio à base de remédios, não foi sucedido. Depois eu tentei por 3 vezes me jogar na linha do trem, que era de fácil acesso. Então chegou num dia que eu fiquei parada, sentada de frente à linha do trem. O trem estava vindo e eu não consegui me jogar, porque eu ouvi uma voz falando, não é isso, não é isso. O que vinha na minha mente era essas palavras, não tem mais jeito para você, é melhor morrer, você não consegue, você não vai suportar, você não vai vencer, é melhor você morrer, melhor o suicídio. Através da minha mãe, da fé da minha mãe, ela me convidou para participar das reuniões da igreja. Naquele dia eu falei poucas palavras, eu lembro que eu só falava bem assim, tenha misericórdia de mim. Cada vez que eu ia para a reunião, eu me sentia feliz, eu me sentia mais leve. E daí, um domingo de manhã, eu tomei atitude. Eu levantei e falei, hoje eu vou me batizar. Ali o pastor falou, você quer morrer pro mundo? Eu falei sim, e a partir daí eu comecei a frequentar mais as reuniões, participei das reuniões do Força Jovem. Numa quarta-feira, já para final de ano, eu tive um encontro com Deus. E aí veio a sede, a vontade de ter o Espírito Santo. E daí eu comecei a fazer mais. Eu lembro que eu estava às 3 horas da manhã orando no meu quarto, quando veio sobre mim o Espírito Santo. Veio uma paz, uma alegria, e eu só pensava, eu não mereço, mas o Senhor está aqui comigo. E veio a voz, eu sou contigo. A partir desse momento, tudo começou a transformar dentro de mim. Eu já era mais tranquila, uma pessoa mais positiva, eu tinha paz, eu aprendi a perdoar. E nesse dia que o Espírito Santo veio sobre mim, aí que o amor aumentou pelas almas, por essas pessoas que, vamos dizer, colaboraram para coisas negativas na minha vida, eu tive esse amor por elas. Ao invés de ódio, aquilo se inverteu, veio o amor por elas. Fiquei muito feliz, eu ria, eu chorava, eu agradecia, eu glorificava. Então foi um dia especial, meu Deus. O Espírito Santo, ele acrescentou tudo, né? Vamos dizer assim, a profissão, o casamento, a vida sentimental, a família reunida. Eu passei a ter um relacionamento muito bom com a minha mãe. Hoje eu consigo ter relacionamento com as outras pessoas, consigo me comunicar muito mais, consigo ter objetivos. Eu não tinha perspectiva de vida, hoje eu tenho. Então o Espírito Santo, ele acrescentou tudo. Na Igreja Universal me vi livre dos vícios, da depressão, do vazio, da tristeza, livre de tudo. Tudo aquilo que pesava na minha vida, hoje eu me vi livre. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 5 pessoas sente sintomas da depressão. Já reparou que o número de pessoas com depressão nunca diminui? 320 milhões de pessoas sofrem com depressão. Um problema que se alastra sem controle, nem sempre visível, mas que grita dentro de quem sofre. Eu era muito triste, tinha depressão desde muito nova. Eu usava muita droga mesmo, não tinha limite para parar. Se você ou alguém próximo tem vivido assim, chegou a hora de sair desta prisão. E de vazia, depressiva e viciada, eu me tornei uma nova mulher. Neste domingo, 26 de abril, a oração especial pelos que sofrem com vícios e depressão. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Além da oração, da determinação da cura, né, da libertação para os que estão nos vícios e sofrendo com a depressão,
nós teremos o terceiro domingo rumo ao grande dia de Pentecostes, que vai ser dia 24 de maio. São 7 domingos até lá. Esse domingo, terceiro domingo, nós entregamos a cruzinha com azeite para todos que estiveram na sexta-feira da paixão, no domingo também da ressurreição. E o propósito é que você se unja. Eu pergunto para você, já se ungiu hoje? Você já fez a unção com azeite? Tá aí. Faça a unção, por favor, na sua cabeça. Você pode se ungir agora. O propósito é o seguinte, é a transferência. O azeite da cruz, né? A cruz vai se esvaziando e automaticamente a cada dia você é cheio do Espírito Santo. Então, repito a pergunta. Já fez a unção? Você que está acompanhando, você que tem a cruzinha, se unja. Você pode trazer nesse domingo a cruzinha para se ungir na reunião. Vamos ter o momento da palavra e a grande busca ao Espírito Santo, vivendo essa fé. O terceiro domingo, rumo ao grande dia de Pentecostes. Eu vou colocar para você, antes da oração, daqui a pouquinho, um resumo do que acontece aqui aos domingos. Eu já volto. Meu Deus, eu consagro a água ao Senhor. Que nesta água esteja a tua unção, o teu espírito e poder, em nome de Jesus. Conheci esse Deus vivo, fui curada de um câncer no útero, né? Depois fui curada de 7 tuberculoses que eu tive e nunca mais eu tive a tuberculose. Fiz o tratamento, né, com a água e a minha maior cura foi a tristeza, né? Que quando o Espírito Santo entrou na minha vida, acabou tudo. Fui transformada mesmo no meu caráter, o meu modo de viver, né? O meu modo de ser. Essa foi a minha maior cura, mais do que físico, mas foi espiritual. Eu abençoo a sua casa, o seu lar, o seu casamento, o amor entre vocês. Tira, meu Pai, a frieza conjugal, o espírito da frieza, da divisão, da separação, e o Senhor trabalhe dentro desse lar. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que nos separa é que Deus deu para a gente o raciocínio, animais racionais e irracionais. Nós somos racionais, espírito. Deus deu para a gente a mente, para a gente usar a cabeça. Então pense antes de tomar decisão na sua vida. Não se guia pelo seu coração, porque quando você começa a pensar, você pensa mais, você se livra de problemas. Então, se a gente usar mais a cabeça e dominar o nosso, a gente vai se livrar de muitos problemas. Amém? E você tem que pedir a Deus, me dá o Espírito Santo para governar o meu coração. Eu quero que o Senhor, Espírito Santo, me governe. Imagens desse último domingo, a multidão que tivemos, mesmo com a questão do feriado prolongado, as pessoas não deixaram de participar conosco, de buscar a Deus, e você é o nosso convidado. Neste domingo, terceiro domingo, rumo ao grande dia de Pentecostes, dia 24 de maio, o grande derramamento do Espírito Santo para todos, independente da sua religião. Você é o nosso convidado, né? Repito, se você tem a cruzinha com azeite, você pode se ungir antes de sair de casa para chegar aqui às 9h30 ou trazer o azeite para se ungir na reunião. Pastor Flávio, a gente já vai unir a fé. O senhor tem nomes aí para incluirmos? Temos sim, pastor Will. Temos aqui a senhora Renata, ela diz assim, eu estarei neste domingo, e ela acrescenta dizendo que os seus filhos estão nos vícios e ela não aceita essa maldição na família e vai estar conosco
às 9h30 da manhã. E nós temos aqui também a Anne, ela diz assim: eu já estou nessa fé, o terceiro domingo, e eu estarei ungindo também a minha cabeça junto com os senhores aí na reunião de 9h30, buscando a presença do Espírito Santo. Pastor Hilton, as pessoas mandando as suas mensagens, as participações, e mesmo finalizando aqui a programação, os nossos pastores, a central de atendimento, fica à disposição de todos, Pastor Hilton. Exatamente. Vamos unir a fé então? Prepara o seu copo com água agora, é momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, nós nos unimos agora com pessoas que nos assistem de vários locais dessa cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Até cidades do interior nós chegamos com a programação. Independente da religião dessa pessoa, da posição social dela, independente da formação, deixamos de lado isso. Eu peço por quem crê. É como eu disse no programa, nós temos aquelas que suportam um pouco mais, mas tem gente que não aguenta mais essa prisão, essa depressão que ela tem carregado, o vício que ela está carregando, a vontade de morrer, o desejo de suicídio, os problemas familiares que esse pai e essa mãe enfrentam e que ela tem chorado diariamente porque ela não suporta mais essa situação. Eu oro por aquelas que ligaram, mandaram suas mensagens, como aquelas que não ligaram, talvez por primeira vez mudando, zapeando a TV, encontrou o programa, está me assistindo por primeira vez. Por mais que ela não me conheça e eu não a conheço, não importa isso, o Senhor a conhece e o Senhor sabe a dor que ela enfrenta. E por isso gerou esse encontro, fez ela assistir o programa e faça ela crer nos testemunhos. Se ela não consegue crer em mim porque não me conhece, tudo bem, meu Pai, mas que ela creia nas histórias aqui mostradas, faz ela crer que é possível sair desse vício, dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza e dor que ela carrega. Deus, consagra o copo com água. Seja um remédio para dar forças e ânimo para que neste domingo ela consiga se levantar e chegar na tua casa às 9h30 da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, concorda, diga amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água, receba a vida. O poder de Deus chega até você. Repito, foi difícil crer em mim, talvez, porque você não me conhece. Colocamos os testemunhos e eu quero que você creia, antes de terminar minha participação, nessa promessa de Mateus. Novamente. É Ele que te chama. Por favor, tire uma foto desse versículo. Guarda ele. Anote o endereço, Constantino Neri, 1515, aqui no São Geraldo. E se apegue a essa promessa. Vinde a mim, ele diz. Ele está te chamando para esse domingo 9h30. Se você está cansado e oprimido e você precisa de um alívio, não sou eu que te chamo, é Deus. Deus te abençoe. Você já parou para pensar qual é a sua maior riqueza? Talvez seja o abraço da sua família ou aquelas lembranças que o tempo não apaga. Um passeio especial, uma viagem marcante ou simplesmente um momento de paz. Muita gente pensa em riqueza como dinheiro, mas a verdadeira riqueza está no que tem valor para o seu coração. Aqui em Manaus existe um lugar pensado para você cuidar dessa riqueza. Um espaço para viver momentos especiais com quem você ama. Conhecer histórias que inspiram e ter uma experiência que transforma. É o Templo Maior de Manaus, um lugar aberto para todos, com a entrada gratuita, estacionamento e até escola bíblica infantil para você e sua família aproveitarem. Venha visitar neste domingo às 6h50, 9h30 e 18h, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Um espaço para cuidar da sua maior riqueza.
Porque no fim das contas, riqueza mesmo é estar perto do que realmente importa.